Eu queria conversar também, só pra gente finalizar com você, porque muitas pessoas deixam de virar vegetarianos porque falam, além das proteínas, né? Ah, eu faço esportes, eu vou ficar fraco, né? Eu acho que isso tem um mito, principalmente entre os homens, né? Eu não sei se você já leu A Política Sexual da Carne, né? Não. É bem legal. Legal não, né? É triste, mas é interessante, que essa conexão que o homem, né, que é forte, precisa de carne, assim. Então eu queria conversar um pouco com você sobre esportes, performance e alimentação vegana, assim, como que isso interfere, é possível ser atleta e ser vegano, fazer esporte, ser fitness, ou, né, tudo que se enquadra nesse mundo dos esportes. Eu vejo assim também, né? Um dos maiores mitos é isso, assim, principalmente no homem. Eu Sim. acho que o homem ele tem uma relação com o corpo, principalmente com músculo e testosterona, né? Muito maior do que a mulher. Isso para mim é bem nítido no consultório. Então, como eu já sabia, né, que não haveria essa diferença, foi por isso que eu resolvi fazer o mestrado em educação física. Então, o meu projeto com o meu orientador não foi avaliar proteína, não foi porque isso a gente já sabe que vai ter e que não tem diferença. Mas a gente quis avaliar o vegano e o onívoro, então a pessoa que come carne, no exercício de alta intensidade. Mas quando eu falo alta intensidade, é aquele que a pessoa vomita, aquela que a pessoa pode desmaiar, Tá. né? Então, assim, literalmente foi em alta intensidade. Atleta mesmo. Na verdade, eles foram praticantes de atividade física. Tá. Não fiz com atletas específicos, Tá né? bom. Alguns deles eram atletas porque o atleta ele compete. Sim. Não é que ele vai viver só. Entendi. Né? Ele não é atleta e vive só disso, né? Não, ele tem uma profissão, uma outra profissão. Então, o que acontece? É a mesma questão, a pessoa que quer ganhar, fazer hipertrofia, em primeiro lugar, ela tem que fazer um exercício, uma atividade física que gere quebra muscular, que gere essa explosão. Então, a musculação. Não adianta ele querer formar músculo correndo ou fazendo natação ou fazendo um spinning, uma atividade física que não vai fazer esse aumento de massa muscular. E aí nós temos estratégias dentro da nutrição que a gente pode deixar uma alimentação mais hiperproteica, mesmo vegana, né? Entre a culinária ali a gente vai reajustando os alimentos e dependendo se é um atleta, nós podemos sim entrar com suplemento proteico ou com outros suplementos, assim como uma pessoa que come carne também vai consumir. Mas se for um praticante de atividade física e quiser fazer essa hipertrofia, ele não precisa do suplemento. Porque eu vejo muitos pacientes que eles chegam assim, eu tô tomando BCAA, eu tô tomando proteína vegetal, eu tô tomando, o que mais tem? Creatina, eu tô tomando, e aí vem com aquela sacola gigantesca. E dá pra comer bem e obter tudo isso. Exatamente. Quando a gente tem artigos científicos já, os últimos, assim, vamos dizer assim, de 2019, 2020 para cá, eles estão mostrando, comparando, inclusive, qual é o resultado se a pessoa ela toma uma proteína em pó, tá? Para hipertrofia, para aumento de massa muscular, ou a diferença quando ela come um prato vegano, né, integral, né, o whole food ali que eles chamam. Então, eles estão vendo essa questão. O que eles mostram no artigo? Que a proteína, a gente tem que ter alguns aminoácidos específicos que ajudam, porque quando a gente faz atividade física, a gente está estimulando essa síntese proteica, tá? Então, vamos dizer lá a musculação. Então, eu fiz a musculação, eu já estou fazendo esse estímulo de síntese proteica. Tá. Quando eu tenho um pós-proteico, além de carboidrato importante, mas principalmente o proteico, a proteína também vai ajudar nesse estímulo de síntese proteica. Por isso que normalmente ela é indicada pós-exercício. Então, eu vou tomar, e aí um dos aminoácidos que estimula essa síntese proteica que a gente já conhece hoje na nutrição é chamado leucina, tá? E a gente tem, por exemplo, a leucina, a curva tá aqui. Então, o suplemento proteico, quando a gente toma, ela sobe o máximo que precisa ali de leucina, só que para síntese proteica, e ao mesmo tempo ela cai muito rápido. Então, ela faz isso aqui, né? Estimulou, mas caiu rápido. Isso com o suplemento, pós-treino.
com o suplemento, porque a absorção é muito rápida, né? Suplementei, absorvi, subiu, caiu. Quando eu tenho o prato, um prato equilibrado, proteico, com vitamina, com salada, com legumes, vamos dizer um almoço assim bem saudável, né? Daí eu fiz lá minha musculação, por exemplo, das 11 ao meio-dia eu vou fazer esse meu almoço. A leucina que tá aqui, ele sobe na quantidade que precisa, ele fica até um pouquinho mais acima, só que ele vai mantendo por mais tempo a síntese proteica e daí ele cai devagarinho. Então ele não dá aquele pico e cai. Então eles estão mostrando que inclusive o alimento o prato seria muito melhor do que o suplemento. Um pós-treino, suplemento. Exatamente. Porque além da proteína que a gente vai ter nesses alimentos, eles chamam de matriz nutricional. A gente vai ter vitaminas, minerais, os antioxidantes também, que não é em grande quantidade porque é no alimento, né? Então não vai interferir nessa inflamação que tem que ter para a síntese muscular. A gente vai ter água, a gente vai ter, né, a própria gordura saudável ali do alimento. Então a gente vai ter essa matriz nutricional que vai ajudar para outros benefícios também no nosso organismo. Nossa, então é muito melhor a gente se alimentar de uma forma completa, saudável e vegana depois do exercício para obter músculo. Exatamente. Nossa, isso é uma quebra muito grande, né? De crença mesmo, né? E até, né, finalizando ali no meu artigo, então a gente pegou o grupo vegano e o onívoro e foi o mais difícil do estudo porque eles foram pareados. Então, por exemplo, você é vegana, eu tenho que saber, né, você fazer um exercício, por exemplo, um exercício de alta intensidade, pelo menos 3 vezes na semana. E aí eu tive que fazer uma lista para encontrar onívoros exatamente como você. O mesmo hábito que eu tenho. Mesmo peso, mesma altura, mesmo exercício. Nossa. Então foi bem difícil. Para ficar o mais próximo possível. Exatamente, para a gente ter essa comparação. Senão a comparação não faz sentido, né? Então o que acontece? Foram feitos 4 testes que a gente chama de sprint intervalado. Que ele foi feito num aparelho que é chamado de Wingate. Então, a gente calcula, né, 0,75 gramas do teu peso e a partir daí dá um valor e esse valor eu acrescento de peso nessa bike. Então, você tem que pedalar 30 segundos, o máximo que você pode contra essa resistência. Então, literalmente, é a morte, né? Porque aí 30 segundos que daí eu ficava gritando, literalmente, do lado da pessoa, porque ela não poderia parar no meu teste, pelo amor de Deus, né? Então, chegava no final, ela já ia cansando. E aí, o que a gente via? Nesses primeiros 5 segundos, a gente consegue avaliar o tempo que ela fazia a potência máxima dela, que está relacionado com ingestão de creatina. E dos 15... Que é uma proteína. A creatina, ele é um aminoácido, né? Na verdade, ele é formado endogenamente pelo nosso corpo por 3 aminoácidos. Tá? Mas a gente não tem... O vegano é essa fonte direta que tem na carne. Entendi. Então, teoricamente, o onívoro tem a creatina da carne, então ele teria que ter, nesses 5 segundos, uma potência maior, porque eu tô tendo uma ingestão de proteína e creatina, tá? E o vegano, ele não fez suplementação. E a gente viu no final do estudo que não teve diferença, né, nesses 5 segundos ali nessa potência, mostrando que, por mais que o vegano ele tenha uma produção até só dessa creatina ou até uma ingestão um pouco mais baixa, muscular, falando de biópsia muscular, já é comprovado que o vegetariano e vegano ele tem essa menor quantidade de creatina quando comparado ao onívoro. Porém, aí vem o mito, né? O vegano, o vegetariano não tem ingestão de creatina, não tem menos creatina. Tem menos. Só que o que eles não continuam a frase? Eu tenho menos, mas está dentro do limite. É o suficiente. Exatamente. E rendimento não perdeu. Não muda. E no final, até os 30 segundos, a gente consegue ver até aqui, de 15 a 30 segundos, a gente consegue ver o quanto ele vai mantendo essa potência, isso, e quanto ele vai diminuindo. E a gente vê até esse índice de fadiga. Então, desses 15 segundos, a gente consegue ver o tamponamento intramuscular. Porque quando eu estou fazendo um exercício, eu estou produzindo ácidos, né, íons de hidrogênio.
Então você vai pedalando, você vai sentindo aquela dor, né? Tô fazendo algum exercício, eu vou sentindo aquela dor. Isso são esses ácidos agindo ali, né? Esses íons de hidrogênio. O nosso corpo produz bicarbonato e também carnosina para fazer esse tamponamento extracelular e a carnosina intracelular. Então, estou fazendo exercício físico, meu corpo vai produzindo para eu aguentar mais. O corpo faz tudo para, como eu falei, para não morrer, para aguentar mais. Sim. Só que a carnosina, ela é exclusivamente presente nas carnes. Então, o que teria que acontecer? Teoricamente, uma pessoa que come carne teria uma resistência maior. Perfeito, exatamente, porque eu vou ter mais tamponamento. E o que aconteceu nos estudos que não teve diferença nenhuma também. Então, por mais que ele não tenha, ou tenha uma quantidade menor de creatina, ou ele tenha só essa produção endógena de carnosina, isso não mostrou diferença significativa no rendimento de veganos e onívoros. Foi o primeiro estudo que teve no mundo ali mostrando. Nossa, que Bem maravilhoso. legal. Eu acho que esses mitos estão começando a ser quebrados, né? Porque já saíram vários documentários também sobre isso. E eu acho que é muito importante, tanto que a gente não vê muito homem vegano, né? Eu tenho certeza que tem a ver com essa construção social, né? De que o homem tem que ser forte, tem que comer carne. Então, é muito legal cada vez mais ter estudos sobre isso. E as pessoas terem acesso, né? Por isso que é tão importante a gente passar essa informação. Exato. Né? Então, eu acho que a gente, né, tratou aqui dos maiores mitos, as maiores dúvidas que as pessoas têm quando elas pensam em fazer a transição. Muito obrigada, né, pela sua presença, foi muito informativa, eu aprendi demais e você explicou de uma forma muito didática, né, informações técnicas, então foi bem fácil de entender, tô bem feliz com a nossa conversa. E, gente, eu vou deixar na descrição aqui depois todas as informações sobre a Astrid, para se vocês, né, caso vocês queiram acompanhar ela ou entrar em contato com ela. Mas muito obrigada. Eu que agradeço, você sempre fala assim pra mim, né, é um bate-papo que flui, né, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar... Não, dá pra ficar o dia inteiro, exatamente, né, falando. Muita informação, muito tema, né, eu espero que tenha ajudado também um pouquinho vocês mais com essas informações, a tirar esses mitos, e sempre estou à disposição e muito obrigada.